Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo à nossa oração da manhã. Hoje, dando continuidade à nossa leitura bíblica, vamos ler o capítulo de número 18 e 19 do livro de 1 Samuel. Fica com a gente até o final desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, dá um like, escreve a sua mensagem. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faz pra gente que a gente responde. Caso eu não saiba, eu vou pesquisar, mas respondo do mesmo jeito. É porque a gente nunca sabe tudo. Não adianta eu dizer eu tenho certeza disso, porque nem sempre a gente tá certo. Não é verdade? Mas fica com a gente, pega a sua Bíblia aí. Se você não tiver uma Bíblia, não tem problema, fica com a gente mesmo assim, tá bom? Fica de olho no canal Foco no Sentido da Palavra, porque vamos estar aqui todos os dias fazendo a nossa oração da manhã, lendo a Bíblia com você. Amém? E hoje, aqui no momento, o capítulo 18, ele tem como título a amizade de Jonatas e Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos das servas de Saul. O cântico das mulheres indigna o Saul. Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres dançando e cantando se respondia umas às outras, dizendo: Saul feriu os 6.000, porém Davi os seus 10.000. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhes desagradavam em extremo, e disse: 10.000 deram a elas a Davi, e a mim somente 1.000. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? E disse aquele dia em diante Saul, e desse dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porém o Senhor era e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1.000, e saía e entrava diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi,
porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. O versículo de número 17 tem como título o casamento de Davi. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Se-me somente filho valoroso e guerreia, Jesus misericórdia, as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu? E qual é a minha vida e família de meu pai em Israel, para vir a ser eu o genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mical ama a Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-lhe a Saul, e isso lhe agradou. E Saul disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Ordenou Saul a seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: Eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todos. Qual versículo aí? 23, está certo. Tá certo? Interessante, está repetindo. E os servos de Saul falaram todos estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: Tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Gente, só um minutinho, para você ver a maldade que estava no coração de Saul. Né? Ele, na verdade, ele não queria dar filha para Davi. Ele queria fazer uma armadilha para pegar Davi. Olha o que ele pediu: 100 prepúcios dos filisteus. Porque ele imaginou que Davi, indo lá para pegar os prepúcios, né, ele tinha que matar o cara primeiro, né? Porque quem era que ia deixar ele lá, chegar simplesmente tirar e levar? Ele ia ter que brigar com esses caras. Então ele imaginou que os caras iam matar Davi. Olha o tamanho da maldade. Mas Deus é bom. Vamos em frente. Versículo de número 27. Então Davi se levantou, partiu com os seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Não teve saída, né? Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filho de Saul, o amava. E saindo os príncipes dos filisteus, a campanha sucedeu
e saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedeu que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. 19, aliás, terminou o 18. Gente, quando Deus está na frente, quando é um propósito de Deus na nossa vida, pode quem quiser armar. Confia no Senhor, porque Ele é mais. Lemos o capítulo de número 18, agora vamos ler o capítulo de número 19. E esse tem como título, Saul rejeita a Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Ou fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Aconselha-te, pois, pela manhã, fica no lugar oculto e esconde-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há e te avisarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: Não pegue o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os teus feitos para contigo têm sido muito importantes. Porque expôs a sua vida, feriu os filisteus e fez o Senhor um grande livramento. E a todo o Israel, tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como visse o Senhor, ele não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. Saul procura de novo matar a Davi. Tomou a haver guerra. E quando Davi pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele sentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul mandou mensageiro à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela, e este se foi, fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxesse Davi, ela disse: Está doente. E mandando Saul mensageiro que trouxesse Davi, estou repetindo, ela disse que estava doente. Então Saul tornou a mandar mensageiros que fosse a Davi, dizendo:
trazei-me-mo na casa para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar a meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Saul e seus mensageiros profetizam. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que eles presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes proferiram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. E também foi ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhes: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naote em Ramá. Também ele despediu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E, sem ela, esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Olha o quanto ele teimava. Ele via, não é possível que ele não via, ele via que Deus estava no negócio, que Deus estava protegendo Davi, que Davi era amado de Deus. Gente, para que vitória maior que Davi deu a ele, matando Golias quando todos estavam assombrados, com medo? Mas eu acredito também que era um propósito de Deus. Por quê? A partir do momento que ele desagradou a Deus e Deus tirou o reinado dele e deu a Davi, porque Davi mandou, né, que fosse ungido a Davi como rei. E Davi já estava ungido rei. Então tinha que haver alguma coisa realmente para poder Davi receber, né? Que ele estava ungido rei, mas ele ainda não mandava, ele não tinha sido, digamos, empossado, né? As pessoas ainda não tinham recebido ele como rei. Então tinha que ter realmente alguma coisa, né? E para ver, Deus colocou em Saul o quê? Um espírito maligno, né? O qual Jesus do céu, apareceu um negócio aqui do antivírus, gente, só um minutinho. Deus colocou em Saul um espírito maligno, o qual ele se revoltava, fazia aquelas... ficava doidão mesmo, né? E era com a harpa de Davi que esse espírito maligno se acalmava. Depois foi gerando essa raiva em Saul por conta de que Davi estava sendo mais bem visto. As mulheres começaram a cantar, né? Dando mais poder a Davi. E ele se aborreceu com aquilo. Mas tudo isso, gente, era um trabalho de Deus para tudo aquilo ir se mudando. Podia ser diferente? Podia. Mas Deus queria assim.
entende o querer de Deus? Quem é que entende o andamento das obras de Deus? Só Ele. A gente tem mesmo é que orar, entregar nas mãos dele e agradecer pela vitória, porque quando você pede com fé, ela vem. E a gente vai acompanhar e vai ver que a vitória de Davi vai vir, sim. Ele vai receber a vitória com honras. Amém? Gente, continua com a gente, tá bom? Amanhã vamos ler o capítulo de número 20 e eu espero contar com você aqui, ok? Que Deus abençoe a tua vida grandemente, poderosamente e que as tuas bênçãos venham em nome de Jesus. Amém? Fique na paz.